Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Muito bom, de volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan, AM 20, programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Olha, agora são 9 horas e 14 minutos. 9 e 14. Muito legal desse trabalho nosso, né, no universo do rádio, é porque cada dia é uma pauta diferente, nunca um dia é igual ao outro, né? Hoje, por exemplo, eu estou recebendo aqui uma das lendas vivas, ele não gosta de expressão, mas é verdade, né? Do jornalismo alagoano e brasileiro, o jornalista Jorge Oliveira, que também, além do jornalismo, do seu dia a dia, em busca de informações, inclusive em Brasília, sempre apurando fatos novos, ele agora também vereador aí pelo gênero do documentário, faz cinema, faz muita coisa boa pelo Brasil e no Brasil. Tá hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan, me dá o prazer da sua visita, só para você ter ideia da contribuição do Jorge para o jornalismo brasileiro, já ganhou um prêmio ESSO. Sabe o que é que significa? É a maior honraria do jornalismo brasileiro. E eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no Supermanhã. Não é missa de corpo presente, porque quando o cara fala por trás, aí é puxa-saco. Mas quando fala na frente, tem que reconhecer. É legal contar com a sua presença aqui. Jorginho, o que é que você está inventando agora, meu irmão? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. É uma satisfação ouvi-lo e a satisfação estar com os ouvintes da Jovem Pan. Eu agora estou lançando o nosso livro aqui. Vai ser hoje às 7 da noite, lá no Parmegiano da Jatiuca. Chama-se Muito Brasil, Sua Morte. Muito Brasil? Muito prazer, sua morte. Muito prazer, sua morte. Que coisa, o que é que você está trazendo aí agora? Eu estou trazendo a minha morte. Jorge Oliveira, sempre com esse bom humor e agora cáustico também. Como é que você chegou a esse tema aí? Por que tanta coisa envolvendo morte? Marcos, isso é uma coisa interessantíssima. Quando eu tinha 36 anos, eu fui chamado a Alagoas por dois amigos que me apresentaram o pistoleiro que ia me matar no Rio de Janeiro. Ih, cara. Isso foi sábado de carnaval, estava tudo armado para isso. E eu vim aqui conhecer o cara. O título do livro é em função dele. Caramba, que história. Quando eu fui apresentado a ele, ele disse assim para mim, muito prazer, sua morte. Muito prazer, sua morte. Aí ele sentou e disse, olha, fui encomendado, eu tenho uma encomenda para matar você no Rio, você trabalha no Jornal do Brasil. Caramba. Eu ia fazer sábado de carnaval, porque eu poderia fugir tranquilamente. Aí eu estava aqui de férias aqui em Maceió, na praia, eu falei, porra, mas isso aí eu posso estar enganado, mas aos 36 anos eu morri. Então eu fiz um livro baseado na minha morte, e aproveitando que eu morri, os meus amigos que iam ao enterro, ele contava as minhas reportagens. Como era a conversa, e obviamente quem foi o Jorge? Não era legal por isso, era exagerado por isso, era agressivo por isso. Pois é, os caras contaram, e eu pegava essa reportagem e republicava. Tá parecendo o Brás Cuba, né? Pois é. A história do Brás Cuba, que do descendo na sepultura, ele volta e reconta a vida dele. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque é uma autobiografia contada de forma completamente diferenciada. Eu achei pelo autor vivo, né? Isso. É uma biografia contada pelo autor vivo. Mas, rapaz, que história! Pois é, isso me deixou muito tenso, porque eu trabalhei nas madrugadas só com pessoas mortas. Com meus amigos Freitas Neto, Denis Agra, pessoas que já foram embora, pessoas queridas nossas. Isso me deixou sob uma tensão assim, absoluta. Olha só. E também boas lembranças, né? Porque você foi obrigado a pegar as boas lembranças, né? Aí quando eu terminei esse livro em Portugal, ele foi lançado lá primeiro, e essa é a segunda edição brasileira. Aí quando eu estive em Portugal, eu lembrei que tem um local chamado Serra da Estrela, que é um local belíssimo, um negócio assim, altíssimo. Aí eu peguei, mandei fazer uma brochura do livro, xeroquei, botei embaixo do braço e fui queimar em cima dessa serra. Esse Jorge Oliveira tem uns rituais, que história! E essa queima é para significar o quê? Significava que aqueles mortos que conviveram comigo durante a madrugada, inclusive eu, desapareceram no infinito. Ai, meu Deus do céu, esse Jorge é cheio de coisa. Olha aí, Jorge Oliveira, aqui em Alagoas, trazendo essa obra de realidade que ele ficcionou e ficou muito legal, provocando toda essa repercussão. Lançamento no Parmegiano da Jatiuca, Muito Prazer, Sua Morte. Que coisa, rapaz, o livro aí do Jorge. O Jorge também ganhou muita notoriedade, né, por conta aí do gênero documentário. Ele fez um documentário muito legal, um filme muito bom, aí sobre o Manuel Fiel Filho, que inclusive não está lembrado aí como personalidade no muro lá da Faculdade CEUNI, né? Tem várias personalidades, mas não está lá o Manuel Fiel Filho.
filho. Ô Jorge, essa sua capacidade de buscar informações e transformá-las, obviamente, devolver pra gente, sempre agora com livro, depois com documentário, sempre foi uma característica sua? Porque eu acho que o jornalista, ele tem... A minha base é jornalística. E o jornalista tem que ser um sujeito muito inquieto. Eu não consigo passar um dia sem fazer alguma coisa. Pra você ter uma ideia, eu agora estou aprontando mais um documentário sobre Damitrione, que é um agente da CIA que veio ensinar tortura em Belo Horizonte e depois foi morto pelos Tupamaros no Uruguai. Esse cara era um americano, eu estou começando o documentário, vou começar a filmar agora em fevereiro no Uruguai, e depois vou passar 6 meses, 8 meses nos Estados Unidos. Quer dizer que essa pecinha belíssima veio para cá na ditadura para ensinar tortura e quando chegou no Paraguai morreu. Os caras fuzilaram ele. Ai, essa foi boa. E você já está com tudo levantado, todas as informações? O roteiro roteirizado? O roteiro está pronto, já foi aprovado. Eu já vou começar a filmar agora em fevereiro. Muito legal, show de bola. Previsão de quanto tempo aí de trabalho? Uns 3 anos de trabalho. 3 anos, é muita coisa, muita né? Coisa. É muita coisa, tem que ter paciência, ser organizado, disciplinado. Você consegue dar conta aí de todas essas coisas? Consigo. Paralelamente, eu estou fazendo, tem um livro pronto chamado Máfia das Caatingas, porque é o seguinte, o Curral da Morte passa a ser uma trilogia. O Curral da Morte, esse Muito Prazer, Sua Morte, e o Máfia das Caatingas. E tem uma história interessante. No Curral da Morte, eu crio o presidente do Sindicato do Crime de Alagoas. no Muito Prazer, Sua Morte, ele manda me matar. E esse que está ponto Máfia das Caatingas, quem mata ele sou eu, que ele não conseguiu me matar. Não conseguiu, aí você virou o herói de si mesmo. Eu matei ele na ficção. E conseguiu matá-lo, né? Quando você está hoje ironizando, rindo, né, com muita facilidade e tranquilidade, fazendo menção a esse fato que de fato aconteceu na sua vida, é porque você já depurou isso ao longo das suas conquistas, enfim. Mas foi um período barra pesada, né, em que o jornalismo investigativo, o jornalismo que ia para cima e realmente revelava quem é que mandava e desmandava, né, e determinava quem ia viver e quem ia morrer, estava no auge, né? Não foi uma vida fácil, né, Jorge? Não foi porque naquela época os caras tinham assassinado o Tobias Granja. Então eu podia estar na mesma lista do Tobias, né? E tinha outros atentados, fizeram um atentado contra o Freitas Neto aqui também, então eu podia estar nessa lista, eu escapei por pouco. Quer dizer que o contexto era um só, só. A ordem estava partindo basicamente dos mesmos setores. Na verdade era silenciar quem falava mal dos poderosos locais, que sempre foi assim, quando você fala mal. E outra coisa, isso não mudou muito, porque você vê radialistas aí, jornalistas no interior, na capital, sendo assassinados no meio da rua. Verdade. Eu escapei por pouco porque tive 2 grandes amigos que não conviveram, mas que souberam disso e me chamaram para... Mas é porque também sempre tem que ficar um para contar a história, né? Você está contando em forma de ficção. Mas tem que ficar um para contar a história. Sem dúvida. Porque o Dresch, né, quando teve seu auge também no jornalismo policial aqui em Alagoas, Dresch é o Bartolomeu Dresch, o galego, ele está nos ouvindo, inclusive. O Dresch, com aquele jeitão dele, gauchão, né, namorador, cabelo grande, ele veio aqui para Alagoas e começou a detonar também matérias, né, mostrando e desvendando, inclusive, alguns casos policiais. Porque aqui era o seguinte, se matavam algumas pessoas e o perfil era quase sempre o mesmo, era negro, tinha uma arma na mão e um saco de maconha do outro lado. Aí o Dresch começou a se armar, porque toda a foto tinha a arma e o saco de maconha. Aí ele pediu para o fotógrafo fazer um close do saco de maconha. E era o mesmo saco que estava aparecendo em várias mortes. E aí o Dresch também entrou numa lista que não era muito legal. E aí um dia ele estava no Jornal de Alagoas, né? Jornal de Alagoas. Aí desceu uma escada, eu não sou desse tempo não, estou relatando o que eu ouvi, tá? E aí o cara ia apunhalar o Dresch na porta do jornal. Aí o Dresch tinha a mania de fumar um cigarro com a mão e ia escorar a mão na parede. Quer dizer, deixou todo esse lado assim exposto para ser agredido. E aí o Feitozinha, né, o Jaime, foi quem percebeu e agarrou o cara e livrou o Dresch, mas ele ia ser morto dessa maneira. Era um tempo em que jornalista não era bem visto por quase ninguém do poder, né, Jorge? Ninguém. Você tem uma ideia, tem um episódio que aconteceu comigo, com o Walter Lima, que um policial invadiu a Gazeta de Alagoas, ficava no centro da cidade, no comércio. Não é do meu tempo, mas foi lá também. Pois é, só que ele errou a porta, porque as duas portas eram muito juntas. E parecidas. A do rádio e a do jornal. Ele subiu na do rádio.
e meteu o tiro. O Edécio Lopes estava lá. Coitado, o Edécio. Podia ter morrido sem saber. Caramba, rapaz, que coisa. E a barra era pesada. E a barra era pesada. Você vivenciou essa realidade em Alagoas. Como é que você foi parar no Rio? Como é que você foi parar no Jornal do Brasil? Foram as suas reportagens que lhe projetaram para isso, Jorge? Ó, eu levei a mesma ousadia que eu tinha aqui em Alagoas, eu levei para fora, a ousadia de repórter. E isso me deu sobrevivência lá fora, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, onde eu fiquei 26 anos nos principais jornais. Essa ousadia é uma ousadia muito latente do próprio alagoano. Ele é um sujeito ousado. Quando chega lá fora tem que vencer, né, Jorge? Isso faz um diferencial. Se você tem essa ousadia e você canaliza essa ousadia para a sua profissão, você inevitavelmente, de certa forma, você vai sobreviver lá fora, que foi o meu caso. Quando é que o Jorge Oliveira se descobriu jornalista? Pequenininho, eu tinha mais ou menos, pequenininho, eu tinha uns 14 anos de idade e fui ali no centro da cidade, fui tomar um café e vi do meu lado um sujeito ser assassinado, um sargento da polícia, que eu conto inclusive no meu livro. Recuperou essa história também. Aí eu fui na loja em frente, que era a loja 4400. Sim, essa eu alcancei. Pois é. Essa eu alcancei. Aí comprei lá um caderno e um papel, um caderno e um lápis e comecei a anotar. Os dados que você viu que eu ali. estava vendo lá. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei para todo mundo, porque eu queria que as pessoas soubessem, primeiro por mim. A partir dali eu vi que a minha vocação era o jornalismo. Era essa a história. Aí não parei mais. Quem foi o cara que te deu a primeira oportunidade do jornalismo, você lembra? Lembro, foi o Sabino Romariz. Sabino Romariz, o do rádio? Do rádio, Olha, já falecido, né? O pai dos pobres, né? Foi eleito deputado, né? Na Rádio Difusora de Alagoas. Onde eu fiz na Rádio Difusora de Alagoas um programa com o Hélio Lessa, chamado Ronda Policial. Hélio Careca Lessa, figura, conheci. Aquela Ronda Policial era montada por mim, pelo Cláudio Carlos e pelo França, que era outro amigo nosso. Certo. Então a gente fazia rádio-teatro na época, era uma coisa assim assombrosa. Então o fato era policial, mas era real, mas vocês dramatizavam. Dramatizava, ficava show de bola. Não era a notícia comum, né? Você terminava dando a informação também com bom humor. E aí quer dizer que a sua entrada na comunicação vem pelo rádio? Eu pelo rádio. Olha depois só. Eu fui repórter da Rádio Jornal do Brasil, depois fui diretor da Rádio Nacional no Rio, depois fui comentarista da Rádio MEC. A rádio é o meu grande... Pronto, por isso que ele está tão à vontade aqui também, está tão íntimo aqui dos microfones. Agora, Jorge, a disciplina para fazer o factual é uma coisa, é você ter a coragem todo dia para começar mais uma batalha, matar um leão todos os dias. Mas organizar livro e organizar roteiro de filme é outra caminhada, porque você tem que rever os seus arquivos, confirmar sua memória, checar as informações. Às vezes as pessoas já morreram. Como é que você consegue organizar a sua vida, roteirizando, escrevendo livro? É outra dinâmica. Você deve ter um quarto com vários livros, o computador é teu aliado. Como é o teu processo criativo? Eu sou muito disciplinado, eu sou muito focado. Por exemplo, nesse momento, a Nise já está correndo o mundo. Ela deixa de ser meu filho. Ela já está correndo o mundo, está nos festivais do mundo todo, encerrou o Festival de Los Angeles agora. Esse livro eu lancei em Portugal, ele vai se encerrar agora com os lançamentos que eu vou fazer no Brasil. Eu estou fazendo o Domitrione, estou focado nele, que é sobre o cara da CIA. E estou fazendo um romance chamado Voo da Alma, que eu já fiz um capítulo de 100 páginas que começa em Alagoas, a segunda fase é no Rio de Janeiro e a terceira fase é em Nova York, onde ele vai se situar. Então, quem vai se situar em Nova York sou eu, que é o meu personagem. Então, como eu sou focado, eu não saio, eu não desvio muito do processo. E faço campanhas políticas também, sou marqueteiro. Então, cada momento é um momento. É um momento. Então, eu foco naquele objetivo, eu não saio dele, não rendo pé. Isso me dá a chance de concluir mais com rapidez e com mais foco os meus trabalhos. Você tem um pé no Brasil e um pé no mundo, mas Alagoas não sai do seu coração, nem né? Pode, porque aqui é o seguinte, aqui é a minha aldeia, aqui é a minha aldeia da criação, né? Aqui é a minha cultura. Diziam para o Márcio Canuto, né, que o cara dizia, não, Márcio, está na hora de você vir para São Paulo. Aí o outro diretor fazia, não, Márcio, fica em Alagoas, porque aí é um estado pequeno, mas de grandes acontecimentos. Pois é. E é verdade. Isso aqui é um celeiro, que os personagens alagoanos, eles são universais. Quando você resgata um Anísio da Silveira, um Graciliano Ramos, um Jorge de Lima,
um Chico Buarque de Holanda, o filólogo, quando você vai resgatando essas pessoas, é que você percebe que elas são universais. Você é alagoano da capital ou é do interior, Jorge? Eu sou aqui do bairro do Prado, nasci na Praia do Sobral. Você estava ali. O Prado é considerado quase centro porque é pertinho, ia a pé, né? Mas não era. Dá para ir a pé. Eu estudava no Colégio Guido e ia a pé, e era muito distante. Longe pra caramba. E ainda tinha que subir a ladeira. Pois é, e na Praia do Sobral, quando eu fui jogadas, as minhas cinzas foram jogadas na Praia do Sobral. No livro está lá, as cinzas jogadas também na Praia do Sobral. Esse é o Jorge Oliveira, colunista também do Jornal Extra. Hoje a sua ligação com o jornalismo alagoano se dá por meio do Extra ou a gente encontra o Jorge em outras frentes também? Não, hoje é só o Extra e eu também faço 2 artigos para o Diário do Poder do Cláudio Humberto, que me parece que é reescrito aqui também. Tem uma versão, um capítulo lagoano. Quem vive me pentelhando e mandando o link é o Juca Carvalho, né? O Juca, nosso amigo. Aquele garotinho cabeludo lá do bairro da Jatiuca. Ele que manda também o link. Então, quer dizer, você está ainda com esse trabalho no jornalismo e a sua base hoje é Brasília? Brasília, mas eu fico entre Brasília e Rio. Brasília e Rio de Janeiro. Brasília. Tem um pé lá também no Rio de Janeiro. Para esse livro, você contou com o apoio de quem? Quem é que está lançando esse teu livro, Muito Prazer, Eu Sou a Morte? Não, esse livro... Prazer em conhecer, Eu Sou a Morte, não é? Muito Prazer, Eu Sou a Morte. Eu estou lançando por conta própria, porque é um livro que eu fiz, a Chiado patrocina uma parte, foi ela que editou, e eu estou lançando, e ela patrocina o lançamento no Brasil todo. Esse livro, como eu te disse, ele foi lançado em Portugal, eu estou lançando ele nacionalmente, começando o lançamento nacional por Maceió, depois vai ser no Rio, depois Belo Horizonte, Espírito Santo, depois Brasília, e por aí ele vai tomar o caminho dele. E o interessante é que todos esses estados onde você foi, jornalistas também passaram por situações parecidas com essa, né? Sem Porque, dúvida. Coincidentemente, a gente tem a nossa violência, ela tem uma característica quase que feudal, né? Mas em todo o Brasil sempre existiram coronéis que odiavam e detestavam o trabalho da imprensa, né, Jorge? Tem coronéis que gostam de jornalistas, eles são os puxa-sacos. São aqueles que se submetem. Até para fazer as boas biografias. Pois e tem outros coronéis que mandam matar porque não gostam da oposição, não gostam que o jornalista diga a verdade. E eu acho que o jornalista ele está sempre ameaçado, ele é um perigo, na verdade, para os poderosos, porque ele é o transmissor, né, das denúncias, das coisas, dos maltratos, dos direitos humanos, essas coisas todas. Então, ninguém gosta de jornalista. Ô Jorge, esse modelo de democracia que a gente adotou do Brasil, a democracia representativa, né, de partidos, a democracia que passa por a cada 2 anos um processo eleitoral que praticamente para o Brasil, era a democracia que vocês lutaram tanto lá na época que você tinha cabelo e vivia incomodando os coronéis também? Não é a grande democracia que a gente gostaria, mas é essa que nós temos e que nós temos inclusive que preservá-la, porque quem brigou contra a ditadura sabe exatamente que essa democracia não é a das melhores, mas pelo menos você consegue eleger os seus representantes no Congresso Nacional. Acontece que nem sempre o seu representante, ele é um representante adequado, à altura do que você escolheu. E errar, como diz a Dilma, por falta de vocabulário e muita idiotice, errar é humano. Tá difícil. Por falar em Dilma, você acha que a Dilma completa o mandato ou o processo de impeachment pode avançar lá no Congresso? Ou vai ser abafado, né? Do ponto de vista democrático, eu estou torcendo que ela complete o mandato. Do ponto de vista pessoal, eu estou torcendo que ela saia. Ela renuncie, porque ela não tem condição de administrar mais esse país. E não é pelo processo de impeachment, porque o impeachment, inclusive, ele é constitucional. Exato. Mas eu acho que ela devia sair. Então, se você fala em renúncia, você não teme o Temer? Eu não temo nada, porque a democracia é feita pelo voto. Eu gosto de trocadilho, né? Não, era feita não teme o Temer. Não é feita pelo voto. Por exemplo, eu fiz um artigo dizendo o seguinte: eu sou golpista. Por que eu quero ser golpista? Se ser golpista é ser contra a corrupção, ser contra essa canalice, essa imoralidade, essas coisas todas, eu sou golpista, não tenho a menor dúvida sobre isso. O que é que o Jorge Oliveira diz? Um dia a corrupção acaba ou a gente acaba antes da corrupção? Não, a gente acaba antes da corrupção. Jorge Oliveira está lançando um super livro hoje. Você é convidado lá no Parmegiano da Jatiuca. É só chegar lá, não tem burocracia, é isso, Jorge? Simples como você? Claro, chegou lá, a gente toma um vinho, toma uma cerveja e vai autografando e vocês vão levando a morte para casa. A morte para casa. O homem que conheceu a morte de perto, né? Muito prazer, eu sou a morte. Olha, o cara ia matar ele e aí você ganhou o assassino, né? Ele virou seu amigo, não? Virou meu amigo, mas depois eu descobri que ele me chamou para dizer que não seria ele que ia me matar, porque ele não queria se responsabilizar
porque me matasse depois. Ele foi inteligente. Só que acabou, a coisa foi acalmando. Agora você devia fazer como aqueles caras que têm dinheiro, mas é porque jornalista é tudo quebrado, aí dizia, tudo bem, o cara tá pagando quanto para você me derrubar? Aí tanto, se eu vou dobrar para você derrubar ele. Aí o cara foi, tem uma história de um pistoleiro em Correntes, né, que é Pernambuco, de onde vinham muitos pistoleiros para atuar aqui em Alagoas, e aí o cara comeu bola do que mandou e do que ia morrer. Aí disse, garantiu a aposentadoria, porque comeu bola dos dois e não matou ninguém. Até hoje procuram esse pistoleiro por aí. Olha, o livro é muito interessante, esse enredo é a cara do Jorge, confuso, complicado, mas bem-humorado, acima de tudo, e reinventado, né? Porque ele faz a história de quem conheceu exatamente o homem que iria eliminá-lo. Eu desejo sucesso aí mais essa edição, nos seus projetos aí de 2016, o ano está só começando, e claro, desejar saúde, né, Jorge? Porque com saúde a gente, obviamente, vai em frente. Tem um ouvinte que está na linha, antes está quase me espancando aqui pela internet. É o Márcio Máximo. Quer fazer uma pergunta bem objetiva também aqui para o Jorge Oliveira. É com você, Máximo. Bom dia. O objetivo ficou maravilhoso. Não é? No máximo 40 segundos você tem para perguntar. Vai lá. Ele está numa seara boa para esse, né? Na verdade, para dar muito subsídio para esse livro, né? Porque Alagoas, tenho certeza que deu para ele muita coisa para ele fazer, né? Ah, mas ele é do Prado, ele apanhou e deu muita porrada no Prado, aí cresceu. Ele é da época da fonte do saber. Dançava o carnaval na Praça Moleque Namorador. Agora eu queria saber do Jorge, a respeito do seguinte, na atual conjuntura, o que é que ele está achando na questão jornalística dos dias de hoje e na questão se hoje tem mais carregadores de pasta do que tinha antigamente? Carregador de pasta é esse que você falou aí. O Xeleléu, ele conhece. É verdade? Um abração, Máximo. Bom dia para todos. Obrigado, fica à vontade, Jorge. Eu acho que hoje tem mais carregador de pasta, porque é o seguinte, na época que existia um jornalismo mais sério, era um jornalismo que você fazia investigação para publicar suas matérias. Hoje as investigações chegam prontas à sua mão, porque existem alguns interesses lobistas que querem destruir o A ou B. Quer dizer, antigamente você tinha uma briga comum, que era brigar contra a censura. A briga até entrava os patrões, porque os patrões tomavam prejuízo com os seus jornais e as suas revistas eram censuradas e não circulava. Hoje a censura é do próprio patrão. O patrão é que te demite inapelavelmente se você de alguma forma fizer uma crítica de quem não gostou. Então esse jornalismo hoje ele é muito mais censurado do que o jornalista da época da ditadura, não se engane. A Margarete Mendes, né, que inclusive é irmã daquele deputado, né, o Mendes, esqueci o nome dele agora. Roberto Mendes. Ela pergunta, você que escreveu o livro Cultura da Morte? Não, né? Curral da Morte. Curral da Morte. Ah, ela botou exatamente Curral da Morte. Você tem essa publicação também? Tenho. Você falou há pouco, não foi? Tenho, porque na verdade é uma trilogia. Eu ficcionei, né? Eu ficcionei tanto o Curral da Morte, como Muito Prazer Sua Morte, e como A Máfia das Catengas. Ah, tá ok. Você está na metade e vai sair agora A Máfia das Catengas. E no Curral da Morte, uma parte desse livro eu dediquei à família Mendes, porque ela foi uma família que sofreu muito no estado de Alagoas. O deputado, né? Exatamente, e foi quase dizimada. E eu peguei a narrativa, porque eu fiz uma entrevista com o Roberto Mendes, quando ele morava ainda no Rio, e dessa entrevista eu recoloquei ela no livro para poder fazer o acompanhamento do impeachment. Então ela é irmã dele, está aqui falando exatamente essa história. Um detalhe importante, Jorge, onde é que a gente encontra? Você está no Extra, tem um e-mail lá, mas tu está no Face, você usa as redes sociais, como é que o povo acha o Jorge Oliveira? Eu estou no Face, que é o Jorge Oliveira, eu tenho uma coluna no Extra, eu escrevo 2 artigos para o Diário do Poder do Paulo Humberto. Mas eu no Face eu me correspondo, de certa forma, com todas as pessoas. Muito legal, olha aí, fácil. E o livro está na Cultura, já está na livraria. Na Cultura você pode entrar pela internet e adquirir o livro. A grafia é a mesma, mas ele já conheceu a face da morte, mas agora está no Face, né? O Face da vida. Está na vida de todo mundo. Sucesso para você, Jorge. Vou fazer um esforço para estar lá. Aí nesse lançamento, aproveita aí esses minutos finais para convidar o nosso ouvinte do Super Manhã para acompanhar o lançamento do seu livro. Muito prazer, eu sou a Morte. Obrigado, Marco. Eu quero convidar a equipe toda de vocês para estar no lançamento e os alagoanos que se interessarem por um pouco da história de Alagoas e, quem sabe, um pouco da minha vida profissional. Quanto é que está saindo o livro? Está sendo vendido a quanto? R$35. R$35. Olha, não mata ninguém, hein? Então isso é que é o mais legal. Mas com essa inflação você tem que chegar rápido, vamos passar para 40. E não vai de carro, porque está R$4 para botar o gasolina no carro. Até a próxima, Jorge. Obrigado. Valeu.